Abra as vossas Bíblias no livro de São Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. São Lucas, bastante chuva, né, irmãos? Mas os irmãos estão aí, na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que o céu ele é tomado à força, amém? Nós temos que buscar ao Senhor com força, com vontade, com determinação. Glória a Deus, para o Senhor abençoar a nossa vida. São Lucas, capítulo 19, quem encontrou diz amém. Vamos ler o versículo 8 da palavra do Senhor. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou em dobro metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode sentar, irmãos, e aplaudir o Senhor nesta noite, glória a Deus, ou nesta tarde, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu estava ouvindo o testemunho da irmã aqui, né? A melhor coisa que tem na vida do homem é a transformação, amém? O Senhor, ele pega a pessoa numa situação tão difícil, né? Aí lá em Salmo 23, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E deitar ele faz nós em verdes pastos e guia nós às águas tranquilas, amém? Primeiro item, irmãos, do cristão, quando ele chega na presença do Senhor, é exatamente essa, se deleitar no Senhor, amém? A palavra de Deus começa a mexer o seu íntimo, a palavra de Deus começa a mexer o seu coração, começa a vir à tona toda a podridão do ser humano, todo o pecado, todo o engano, toda a mentira, tudo aquilo que ele vivia, que ele viveu, que ele fez. Todas essas coisas vêm à tona, amém? O inimigo, ele trabalha juntamente com isso. E agora, como que vai ficar? Como que você vai fazer? Você vai ter que confessar, você vai ter que contar, e ele começa a trabalhar. É um turbilhão de pensamentos na vida do ser humano. Mas o Senhor, ele vem, trabalha, lapida, e aí, irmãos, as coisas começam a mudar. Zaqueu, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, e conta-se que ele era um homem forte devido ao seu trabalho, mas ele teve uma oportunidade um dia na vida, alguém chamou ele passou a ser um publicano, um cobrador de imposto, e o povo, irmão, não gostava, porque esse povo realmente, eles metiam a mão, eles sugavam o povo, eles tiravam do povo. E Zaqueu não é diferente, mas o dia que ele encontrou-se com Jesus, ele sentiu a sua miséria, ele sentiu que ele fazia de errado, e o Senhor começou a trabalhar, sem que Jesus pedisse alguma coisa. Irmão, quando Jesus ele entra na vida do ser humano, quando Jesus ele entra na vida da pessoa, não precisa o pastor, não precisa ninguém falar nada, automaticamente Deus vai moldando essa pessoa. Jesus não falou nada. Zaqueu olhou ali para Jesus, Jesus fixou os olhos nele, aquela ternura, aquele amor, aquela compaixão que Jesus tinha, começou a transformar o coração de Zaqueu. Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e aqueles que eu roubei, eu vou devolver para eles 4 vezes mais, amém? Porque houve uma transformação na vida de Zaqueu. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu lembro que foi um menino na igreja, ele tinha um cabelão bem comprido, todo desajeitado, cheio de tatuagem. E aí ele conversei com ele na porta, ele falou assim: ô irmão, o que eu faço? Aí tirou o boné da cabeça, abriu aquela juba toda, ele falou assim: eu entro de boné ou sem boné na igreja? Eu falei: rapaz, dos dois jeitos tá complicado para você, mas entra de boné mesmo. Ele falou: você que é meio feio, né? É antissocial até, mas eu vou entrar com um boné na igreja. Eu falei: amém. Ele entrou, ele ouviu a palavra do Senhor, conversei com ele. No final do culto, ele ficou ali com os irmãos, admirando alguns testemunhos, os irmãos cantando louvor, uma coisa ou outra. No outro dia,
Estávamos nós na igreja, mais um visitante na igreja. Eu falei, irmão, Deus está abençoando. Quando começa a vir visitante é sinal de bênção. Ontem teve aqui um menino visitando nós, hoje tem outra pessoa aqui que está nos visitando. Ele falou, não é outra não, é o de ontem. É o de ontem. Não é o outro, é o de ontem. Eu falei, não é possível. Ele tinha cortado o cabelo, irmão, bem cortadinho, botou uma roupa social e ele veio para a igreja. Já veio, irmãos, praticamente, não precisou falar nada. O ambiente em que ele entrou, ele sentiu a forma de estar bem no meio daquele ambiente. Assim Deus fez com Zaqueu. Quando Zaqueu olhou os discípulos, olhou a maneira dos discípulos, olhou como era Jesus, a maneira que Jesus procedia, automaticamente ele falou, a minha vida não está certa, eu preciso mudar. E o Espírito Santo mudou a vida de Zaqueu, e o mesmo Espírito Santo, ele está aqui nesta tarde, para trabalhar na minha e na sua vida, amém? Lá no Salmo 25:14, a palavra do Senhor diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, amém? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ou para aqueles que respeitam, louvado é o nome do Senhor. E ainda diz mais, e o Senhor lhe ensinará a nova aliança, amém? Quando, irmãos, o Senhor, ele muda o coração do ser humano, quando o ser humano, ele começa a ter esta comunhão com Deus, automaticamente, irmãos, as coisas começam a fluir na sua vida, ele começa a entender as coisas de Deus, amém? Eu vejo, irmãos, assim, tinha uma irmã, eu até contei isso aqui já, mas cabe muito bem nessa palavra, tinha uma irmã na igreja que aceitou Jesus, ela ia bem na igreja, ela estava ali na casa do Senhor, o marido dela se adiantou um pouco mais do que ela, mas ela ficou por ali, era muito vaidosa, cheia de vaidade, ao extremo, as roupas delas eram terríveis. E um dia, irmãos, ela estava em casa, não foi na igreja, foi em casa, ela estava ouvindo a programação de rádio e de repente um louvor começou a tocar no rádio, e quando aquele louvor começou a tocar, ela foi batizada com o Espírito Santo dentro de casa. O Espírito Santo de Deus pegou ela lá na sua casa, e quando o Espírito Santo de Deus pegou ela, que ela tornou em si, ela puxou um lençol, se enrolou no lençol e ligou para o marido dela e falou, amor, pelo amor de Deus, vem para casa, eu estou enrolado no lençol. O marido dela ficou apavorado, pensando, será o que aconteceu? E quando chegou em casa, a mulher dele estava transformada pelo Senhor. Ela disse, amor, pelo amor de Deus, vamos para a loja, vamos trocar essa roupa, eu não quero mais isso. Jesus entrou na vida dela, encheu ela do Espírito Santo, automaticamente ela foi transformada pelo poder de Deus. Irmãos, não adianta o pastor, não adianta o pai, não adianta a mãe, não adianta o esposo, a esposa, não adianta, enquanto Jesus não entrar e fazer a mudança, o cidadão, a cidadã, pode até vir, pode até tentar, ele vem, tenta, mas não consegue. Quando, irmãos, ele começa a ter particular intimidade com Deus, aí, irmão, tudo fica diferente na vida dele, amém? Aleluia. Irmão, nós temos aqui uma igreja tão abençoada, da parte de Deus, irmãos, uma igreja onde, irmãos, nós temos um pastor, eu até estava falando isso aqui, irmãos, no culto, um pastor que se preocupa com a doutrina da palavra do Senhor, um povo que vive à luz da palavra do Senhor, mas também é um povo, irmãos, que não se importa com a situação das outras pessoas, porque aquilo que a palavra do Senhor está dizendo, não é a minha arrogância, não é a minha vontade de querer transformar que vai transformar, quem vai transformar é o Espírito Santo de Deus. Não adianta, irmãos, eu bater, debater, criar causa, não vai resolver, só vai afrontar, só vai espinhar aquela pessoa mais. Mas quando Jesus chega, ele entra, aí, irmãos, a coisa é diferente. Ele vai começar a pregar para você e dizer, olha, Deus transformou a minha vida, olha como é gostoso estar na presença do Senhor. Irmãos, tinha um menino lá no Mato Grosso, eu esqueci o nome dele, ele era usuário de droga. E aí um dia ele chegou na igreja, era uma quinta-feira, ele dobrou o joelho no banco, no meu lado, e eu estava orando. Até aquele menino dobrar o joelho, eu estava orando. Só que quando ele dobrou o joelho e começou a orar, eu parei a minha oração para escutar aquele menino. Ele falou, Senhor, o último dia que eu vim na igreja foi domingo.
Segunda eu não falei contigo, terça eu não falei contigo, quarta eu não falei contigo. Hoje, Senhor, ele olhou no relógio, falou, são 19h35. É a primeira vez essa semana que eu tirei para entrar na tua presença. Sabe, Senhor, o que eu falei que eu não ia fazer, eu fiz. Eu falei que eu não ia usar droga, eu usei. Eu falei que eu não ia mais usar, mas eu acabei usando. Irmão, eu comecei a chorar e ouvi aquele menino. E em poucos minutos, Deus tomou aquele menino e ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele derramou-se diante da presença do Senhor. Quando o homem e a mulher abrem o seu coração, derrama-se diante de Deus, Deus muda todas as coisas. Quem de nós aqui nesse dia que não passou uma luta, que não passou uma barreira, que não pecou, pensou em pecar? Quem? Todos nós, irmãos. Aleluia. Mas ao mesmo tempo nós temos essa intimidade com o Senhor, essa intimidade que Zaqueu adquiriu através de ter conhecido Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Lá em São Mateus capítulo 13, 44, a Bíblia diz que um homem, ele encontrou uma pedra preciosa, amém? Ele encontrou aquela pedra, e o que ele fez? Ele foi e vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha ele vendeu, e foi lá comprar aquela terra. Aí quem sabe o dono diz, mas essa terra não presta, é infrutífera, ali tem um banhadão, ali tem pedra, isso aqui não presta, não, quero comprar. Essa terra tem que ser minha, eu preciso dela. Mas por quê? Não, mas eu quero, tá bom, tudo bem, eu te vendo. A terra pode ser sua. Aquele homem, irmãos, talvez para ele aquela terra era insignificante, mas para ele não, porque ele descobriu uma pedra preciosa, ele descobriu que tinha um tesouro naquele lugar, e aquela terra valia tudo quanto aquele homem quisesse de valor pelaquela terra. Louvado é o nome do Senhor. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Quando nós encontramos, irmãos, essa joia preciosa, quando nós encontramos esta pedra da esquina, esta pedra angular, aleluia, nada mais tem valor para nós, a não ser a presença de Deus na nossa vida. Nada mais tem valor, tudo é supérfluo. Tudo, irmãos, é supérfluo. Agora, irmãos, o valor do nosso Deus na nossa vida é o melhor. Se ainda no teu coração você está apegado no teu carro, na tua casa, em alguma coisa, olha, cuidado, o Senhor fala contigo, essas coisas são monótonas, nós temos que estar apegada cada dia mais com Jesus. Irmãos, está aí, ó, tudo mostra que breve Cristo volta para buscar a sua igreja. Irmãos, a Bíblia diz que se o povo parar de clamar, as pedras clamarão. Até no carnaval aí está uma folia e os irmãos viram, uma de um lado falando que, olha, se prepara que vai haver o arrebatamento da igreja. Aí a outra do outro lado, eu vou esmagar, o arrebatamento não vai acontecer. Até no carnaval, na pior festa, na festa mais diabólica que existe na face da terra, as pedras estão clamando, irmãos. É hora da igreja começar a se preparar. É hora de nós nos prepararmos, porque Jesus vai voltar buscar a sua igreja. Aleluia. Lá na carta de Pedro, Pedro falou assim, ó. Assim como um recém-nascido, 2:2 de Pedro, assim como um recém-nascido deseja ardentemente o leite materno, amém? Assim tenhamos nós que desejarmos as coisas de Deus. Os irmãos já pararam para observar isso? Você já viu, irmãos, em todos os aspectos, os mamíferos, que são um gatinho, um cachorro, ou um próprio bebezinho, quando ele acaba de nascer, qual é a primeira coisa que ele faz? Procurar o seio, procurar mamar, ele procurar o sabor, a mãe, amém? É isso que Pedro está dizendo. Assim como o recém-nascido, ele deseja ardentemente o leite materno, nós, não um leite, irmãos, adulterado, ele fala assim, mas o leite legítimo, assim nós temos que desejar o reino de Deus, assim nós temos que desejar as coisas de Deus, amém? Quem tem ainda na tua alma aí? Aleluia. Quem ainda tem essa sede na tua alma aí, louvado é o nome do Senhor. Nós temos que ter, irmão, sempre esta sede, esta vontade, esse desejo de estar cada dia mais na presença do Senhor. Aleluia.
Louvado é o nome do Senhor. As lutas, os tempos vão mudando, a gente vai vendo tanta coisa, né, irmão? A gente vai observando tanta coisa, as pessoas vão mudando drasticamente, né, a sua vida. Eu vinha conversando com a minha esposa a respeito de alguém dentro do carro. Como que pode a pessoa, irmãos, ele mudar? Porque a pessoa tem que ter mudança, mas a mudança tem que ser sempre para melhor, né, irmãos? Ah, eu vou mudar de igreja, a igreja é melhor, o pastor é melhor, o pastor vai ensinar mais do que o teu pastor aqui está ensinando, amém, vai com Deus. Agora, se a coisa é toda bagunçada, peraí, alguma coisa não está certo. Esse tipo de mudança vai trazer transtorno. Esse tipo de mudança não vai trazer coisa boa para a sua vida. E a gente tem observado isso, irmão, dia após dia, a nossa carne ela é terrível. A nossa carne ela pende exatamente para esta vida, para as coisas dessas vidas, para o engano, para a mentira, para tudo que não presta. Ela limita para isso, para estas coisas. Mas a nossa alma, ela almeja o Senhor. A nossa alma almeja Deus, esse Deus, aleluia, que Zaqueu conheceu, esse Deus que você conhece e que você conheceu, esse Deus que transformou a sua vida, e você não pode mudar, porque você tem uma aliança com Deus, aleluia. Nós temos uma aliança com o Senhor, ou seja, um compromisso. Nós não podemos revogar isso, irmãos, amém? Nós não podemos. Eu não sei, irmãos, o porquê, mas o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Eu coloco no meu coração, irmãos, quando eu vou pregar a palavra do Senhor, algo que Deus impulsiona, e eu prego aquilo. Eu sempre tenho esse dizer comigo: se eu pregar 5 minutos, só for aquilo, é 5 minutos. Se eu pregar 15, é 15, se vier mais, amém. Mas eu quero ser fiel à palavra do Senhor. Por que eu quero ser fiel? Porque eu quero que Deus fale aquilo que a igreja precisa ouvir, amém? Quem sabe devido a alguma situação, aí você está meio, poxa vida, mas olha, para aí, pensa, analisa, medita na palavra do Senhor. Você está desejando ardentemente ainda, como recém-nascido, deseja o leite materno, está você aí desejando o reino do céu, as coisas de Deus, as maravilhas do céu, ou você está começando a mudar? Para aí, pensa um pouquinho, a tua oração, ela continua da mesma forma, ou diminuiu? O que está acontecendo? O teu jejum, como é que está? Está diminuindo ou continua? Ou está aumentando? Qual é a circunstância? Presta atenção para você não perder a sua bênção. Amém? Porque, irmãos, depois, irmãos, é difícil. É como eu estava contando ali. Tentou, voltou. Não é fácil, irmãos. O inimigo, ele começa a lutar de uma forma tão terrível na vida do homem e da mulher, para que cada dia mais ele se distancia da presença do Senhor. Mas o Senhor está alertando a nossa vida nesta noite. Não tem outro caminho, não tem outra saída, não tem para onde você correr, não adianta você ir para cá ou para cá, você tem que ir avante, o seu alvo é Jesus, aleluia. É por isso que Ele te encheu do Espírito Santo, é por isso que um dia Ele te pegou e você começou a pular dentro da igreja e o Senhor te deu um dom de língua, é por isso que um dia o Senhor te deu um dom de revelação, é por isso que um dia o Senhor te encheu do Espírito Santo para que você vença os dias maus. Levante a tua mão e adore o Senhor, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Eu sei, irmãos, que a luta é grande. As lutas são grandes, as batalhas são ferrenhas, são travadas. Mas nós temos que ficar firme com o Senhor. Amém? Não importa o que aconteça, fica firme com o Senhor. Está difícil agora, amanhã melhora. Amém? A luta vem para fortalecer. A luta ela vem para nos fortalecer.